Por que é que as pessoas mudam tanto quando começam a fazer psicoterapia? Nossa, minha filha se transformou, meu filho se transformou, meu marido tá diferente, minha esposa tá diferente. Quem é essa pessoa que eu não conheço? O que acontece dentro de um processo de psicoterapia que transforma tanto as pessoas e acaba até muitas vezes assustando amigos e familiares? Vem hoje comigo que eu vou te explicar direitinho o que é que acontece nos bastidores da psicoterapia que acaba assustando, surpreendendo tanta gente. Se você ainda não me conhece, sou Daniela Marques, pode me chamar de Dani, sou psicóloga clínica e tenho experiência em atendimento infanto-juvenil e de famílias. Além disso, também sou escritora, palestrante, mãe da Raquel, de 18 anos, do André, de 15 anos, casada com o Felipe há mais de 21 anos. É muito comum que familiares e amigos comecem a perceber uma diferença e até um certo estranhamento na pessoa que começou o processo de psicoterapia. Às vezes é uma transformação gradual, um pouco lenta, e às vezes é uma transformação um pouco mais rápida e até mais drástica. E é isso mesmo que acontece na maioria dos processos, é assim que tem que ser e eu vou te explicar por quê. Mas para isso a gente tem que voltar lá atrás, no princípio da vida, como sempre, a infância explica muita coisa. Quando a gente nasce assim 100% autêntico, a gente é quem a gente é, você vai se desenvolvendo ali nos primeiros anos de vida, ainda você não tem noção muito de como funciona esse mundo, como as diferentes pessoas funcionam, o que as pessoas esperam da gente. Mas uma coisa que é certa, que vem no chip de todo ser humano, é o pavor, o medo de ser abandonado, de ser rejeitado, de não se sentir pertencente, especialmente por aquelas pessoas mais importantes da nossa vida. Os nossos cuidadores principais, no geral, as pessoas que passam mais tempo com a gente. Então, por ter isso no chip, a criança desde muito cedo, ela vai se movimentando no sentido de eu preciso ter a aprovação desses adultos a qualquer custo. Pode ser a mamãe e o papai, a vovó, a titia que cuida durante o dia, uma babá de repente, ou a professora para aquelas crianças que passam mais tempo na escolinha, são os adultos principais da vida daquela criança. E aí, de repente, aquela criança que nasceu 100% autêntica, ela é quem ela é, toda aquela essência dela ali aparecendo, aos pouquinhos ela vai entendendo que quando ela faz um movimento X, o papai faz cara feia. Quando ela fala alguma coisa, a mamãe não gosta. Quando ela toma uma decisão, a professora fica brava. E aí ela vai entendendo gradualmente que seus movimentos naturais, a sua autenticidade não é totalmente aceita por aquele meio. E aí o medo de rejeição, o medo de não se sentir amada, aceita, de repente até ser abandonada, começa a aparecer nessa criança. E ela vai ter que começar a se moldar ali, a criar umas cascas, uma carcaça para poder continuar sendo aceita por esses adultos. Só que ela ainda é muito pequena, ela não tem muitas ferramentas, é tudo muito precário. Então cada criança, de acordo com o seu perfil de temperamento, o seu funcionamento, a personalidade que está em desenvolvimento, vai reagir, agir de maneiras diferentes frente às mesmas situações. Então se de repente ela tomou uma atitude, falou alguma coisa, fez algum movimento que deixou a mamãe brava, mamãe fez aquele olho de cara feia, que a sobrancelha fica assim, ou de repente ela até apanhou, ouviu um grito, ela vai entendendo cada vez mais que ela não pode, ela não tá permitida, ou ela vai estar em risco, o amor da mamãe vai ser colocado em risco se ela continuar agindo dessa forma. Então ela vai encontrando meios ali de se moldar à mamãe. Só que a questão não é só a mamãe, a vovó é uma pessoa diferente, e aí ela também precisa ser amada e aceita pela vovó, então ela vai se moldando para ser amada pela vovó também. Só que não é só a mamãe e a vovó, ela tem o papai de repente. E aí, se você parar para pensar, são tantos adultos importantes, de repente um irmão mais velho que é muito presente, um primo que também é muito presente, a professora, e aí na escola não é um adulto só, isso vai acontecendo no decorrer de toda a infância, e essa criança, nessa tentativa desesperada de ser amada, de ser aceita, de não ser rejeitada, de não ser abandonada, ela vai se moldando e ela vai virando, na verdade, um grande Frankenstein, como que fala? Sabe aquele personagem que é feito de várias partes, um recorte de várias partes? Algo parecido com um personagem que eu lembro muito do filme MIB, Os Homens de Preto, um alienígena que tenta se vestir de ser humano. Eu vou ver se o nosso editor consegue achar aí um trechinho desse vídeo, dessa imagem e colocar pra vocês verem. Um ser humano todo torto, assim, meio assustador, e que você olha e fala, isso aqui é um extraterrestre ou é um ser humano? E é nessas tentativas desesperadas, e que acontece com todos nós de maneira diferente, num certo grau, a gente vai se transformando num personagem X, que não é muito humano, não é tanto a nossa essência, mas também não é 100% alienígena, e isso aparece como aqui pra gente? Em forma de sintoma. Vários sintomas no corpo, que no geral é aquilo que vai levar a pessoa para psicoterapia mais cedo ou mais tarde. As famílias que são mais abertas, mais sensíveis, elas já começam a notar isso na infância e aí já levam a psicoterapia, e isso vai sendo trabalhado desde muito cedo, que é excelente, melhor cenário. Às vezes isso vai acontecer na adolescência e às vezes lá na vida adulta. E aí o que é que acontece no trabalho de psicoterapia? O trabalho central é fazer com que essa pessoa volte para sua essência, que ela comece a perceber o que está por trás de toda essa carcaça, que ela comece de repente
repente a tirar esse braço falso, esse cabelo falso, né? Eu tô falando aqui de modo simbólico, né? Essa carcaça que ela carregou durante tanto tempo e ela começa a entender que tem uma essência, é o eu dela ali genuíno, quem ela é. E primeiro ela vai descobrindo, depois ela vai tomando contato e com o tempo ela vai encontrando força e coragem pra ir tirando. Ela não chega tirando, né? A terapia já não faz esse trabalho de chegar, ó, você tá com uma carcaça aí, vamos tirar isso hoje, acabou, você já tá de alta e... Não é rápido assim. Isso aí demora meses e em muitos casos anos e anos. Depende muito do funcionamento e da história de vida da pessoa. Então o passo número 1 é aos poucos o psicoterapeuta vai ajudando essa pessoa a se conscientizar do que é verdadeiro, do que é falso, do que ela precisou criar ali para sobreviver esse mundo, para continuar sendo amada e aceita. E aos pouquinhos essa pessoa vai tomando contato com essa essência e devagarinho encontrando força para ir tirando essas partes e levando para o mundo, porque no começo do processo ainda é muito assustador você poder ser quem você é nas suas relações e passar por aquela sensação de será que eu tô sendo aprovado? Será que eu tô sendo desaprovado? Será que essa pessoa tá me amando menos, gostando menos? E demora um pouco pra você começar a ter força e coragem pra ser quem você é nesse mundo, trazer a tua essência pra fora, porque isso é saúde. E obviamente que tudo isso vai sendo feito de um modo equilibrado, de um modo gradual, socialmente aceito, de modo que respeite o limite do outro, os seus próprios limites também. Então é por isso que muitos familiares e amigos passam a estranhar os novos comportamentos dessa pessoa, porque ela era aquele ser humano que vivia um personagem, não era ela mesma, ela era formada por retalhos, por várias partes, e aos pouquinhos ela vai tirando essas partes e o seu verdadeiro eu vai vindo pra fora. E aí os amigos e familiares que a vida inteira se relacionaram com o personagem, quando ela toma contato com essa nova pessoa, esse novo eu, uma versão atualizada, na verdade, vai sim causar um estranhamento. Se de repente era uma pessoa tão boazinha, que agradava todo mundo, não respondia a ninguém, não se colocava, se submetia a qualquer situação, sim, claro, eu vou fazer por você, não negava nada, e de repente ela vai entendendo que ela também tem necessidades, que ela também tem as suas vontades, que o que ela sente, o que ela pensa é tão importante quanto aquilo que o outro sente, o outro pensa. E aí ela vai aos poucos começando a se colocar, de repente a dizer não, com respeito e firmeza ela vai dizer não. E essas pessoas que nunca ouviram essa pessoa se colocar e negar alguma coisa, dizer não, elas vão estranhar, o que tá acontecendo com essa pessoa? E um movimento natural dos seres humanos e dos sistemas, né, das famílias, dos grupos de amigos, é trabalhar para que o equilíbrio volte, porque quando essa pessoa começa a sair dessa casca, causa um desequilíbrio nas relações, é como se fosse a febre, né, o natural ali esperado de uma temperatura do corpo é 36 graus, e aí de repente você tá 38, 39, o que teu organismo vai pedir? Que você faça alguma coisa para voltar para 36, porque tua vida tá em risco. É aquilo que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, quando essa pessoa ela começa a agir de um jeito diferente, causa um estranhamento, o grupo naturalmente vai batalhar pelo equilíbrio. Então, é muito desconfortável ter que lidar com essa pessoa nova, com esse novo comportamento. Eu quero desesperadamente que ela volte a ser quem ela era antes. Eu tava acostumada com aquilo, tá muito estranho, tá muito difícil lidar com essa pessoa. Só que uma pessoa que começa um processo de psicoterapia dificilmente, raramente, vai dar conta de voltar para aquilo que ela era antes. Porque ela percebe o quanto aquilo era sofrido, o quanto aquilo era doloroso e pesado, você andar e caminhar com uma carcaça e de repente você tira aquele peso todo e você aprende a leveza que é poder ser você mesmo nos ambientes. Quem é o louco que vai querer colocar essa carcaça de novo? Isso não existe. Às vezes até existe, mas no geral as pessoas não querem. Não conseguem, na verdade. E aí eu, como psicóloga de crianças e de adolescentes, é muito comum que os pais venham falar assim comigo, Dani, o que aconteceu com meu filho? O que você tá fazendo com meu filho? E eu falo, calma, é assim mesmo, é assim que funciona. No geral, eu já faço isso nas sessões iniciais, para os pais se prepararem, não se assustarem, porque a gente vai trabalhar nesse sentido. Você vai tomar contato com um novo ser humaninho aí, cheio de força, cheio de potencial, e aos poucos, devagarinho, a gente vai lapidando, ajustando o que precisa ser ajustado, para que ele possa ser autêntico, ser quem ele é, não precisar usar nenhuma fantasia, nenhuma carcaça, nenhum personagem e ao mesmo tempo se relacionar de modo respeitoso, socialmente aceito, empático, consciente, respeitando, como eu disse no início, o limite do outro, os limites dele mesmo. Você viver com essa carcaça, com esse personagem é adoecedor. É isso que coloca as pessoas muitas vezes até de cama, doentes, com sintomas físicos, doenças físicas, dores que não passam, alergias que não passam, sintomas ansiosos extremos, estados depressivos. Então são sinais e sintomas de que você está muito longe de quem é você, da sua essência. Isso é adoecedor e adoece não só a pessoa, mas as pessoas que estão ao redor dela também, adoece as relações. Então, gente, vocês descobriram, é isso que acontece. Se de repente você tem um filho, um amigo, um parceiro que está em terapia e você está percebendo ele diferente, isso não é uma coisa ruim. Ele está se tornando a pessoa que ele deveria ter sido desde sempre. Isso é saudável, isso é saúde.
E se você tá incomodado com isso, de repente você também entrar no processo de terapia para aprender a lidar com tudo isso, ao invés de querer com que essa outra pessoa volte pro personagem que ela desempenhava, volte a carregar aquela carcaça pesada, porque, gente, isso é tudo menos amor. Então, se ela tá se cuidando, se ela tá evoluindo, se ela tá caminhando em direção à saúde, ao invés de você ficar lutando, brigando contra isso, o mais sensato é que você vá se cuidar também, sejam duas pessoas saudáveis que se cuidem, para que vocês possam deixar de ser dois grandes personagens ali atuando e se transformem em duas essências, em duas pessoas autênticas se relacionando, duas pessoas saudáveis. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Se agregou, eu peço que você me ajude, não só me ajude, ajude outras pessoas também compartilhando esse conteúdo, porque entender, ter essas informações pode tornar a sua vida melhor, mais fácil, mais leve. E agora eu queria saber de você, isso já aconteceu com você também? Sendo a pessoa que faz terapia, ou de repente você tá em contato com alguém que faz terapia, e aí aconteceu aí um desentendimento, um estranhamento, um desconforto por causa de tudo isso? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E se você tá gostando desse conteúdo, se tá fazendo sentido pra você, eu vou te pedir uma ajuda. Se você puder curtir, comentar, compartilhar nos seus grupos e se inscrever no canal, porque quando você se inscreve, você recebe uma notificação cada vez que chega um vídeo novo. E quando você curte, interage, comenta, compartilha, o YouTube também vai entendendo que esse conteúdo é relevante, que merece ser levado e apresentado para outras pessoas. E se você tem sugestões de outros temas para outros vídeos relacionados à saúde mental, relacionamento, educação de filhos, família, relacionamento marido e mulher, coloca aqui pra mim que eu vou selecionando temas pra gente poder conversar sobre isso nos próximos vídeos. Gente, então por hoje é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!